Os puritanos eram membros do movimento de reforma chamado Puritanismo, que surgiu na Igreja da Inglaterra no final do século XVI. Eles acreditam que a Igreja da Inglaterra é muito semelhante à Igreja Católica Romana e que os rituais e práticas que não estão enraizados na Bíblia devem ser eliminados. A Revolução Puritana ocorreu na Inglaterra durante os anos de 1640 a 1648, no século XVII durante a Guerra Civil, onde o rei e o parlamento se enfrentaram. O conflito se iniciou quando o parlamento impôs ao rei Carlos I a petição dos direitos, onde dizia que problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército só seriam possíveis com a autorização do parlamento. Mas o rei não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma autoritária, governava movido por seus interesses. Após uma reunião onde o parlamento criticou as atitudes do rei, o mesmo dissolveu o parlamento e governou sem ele por 11 anos. As atitudes do rei começaram a formar revoltosos, que começaram seus protestos na Escócia, quando o rei impôs o anglicanismo aos puritanos. As principais pessoas envolvidas são Jaime I, de 1613 a 1625, Carlos I, de 1625 a 1649, Carlos II, de 1660 e 1685, Jaime II, de 1685 a 1688. Consequências e mudanças. Com a morte de Charles I, a monarquia foi abolida e foi declarada república na Inglaterra. O parlamento foi dissolvido e, em 1653, Cromwell assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República em um período conhecido como Commonwealth. Quando morreu, no seu lugar assumiu o filho Richard, que era considerado fraco em comparação ao pai. Devido às desavenças internas, em 1658 o parlamento decide restaurar a monarquia. O sistema de monarquia parlamentar foi estabelecido após acordo entre o parlamento e Guilherme de Orange. Por volta de 1660, Charles II retornava da Holanda e assumia o trono. Termina assim a guerra e a Inglaterra passa pelo período conhecido como Restauração. Transformações políticas. Em 19 de maio de 1649 foi proclamada a República e Cromwell recebeu do parlamento o título de Lorde Protetor da República. Muitas transformações políticas operadas por Cromwell beneficiaram a burguesia, que foi por ele liderada na Guerra Civil. Uma dessas transformações foi possibilitada pelos chamados Atos de Navegação, aprovados em 1650, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra. No entanto, a exemplo dos monarcas autoritários que havia combatido, Cromwell acabou por se voltar contra o parlamento, que em 1653, ele o dissolveu com o auxílio do exército burguês e instituiu uma ditadura aberta, que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar esse mesmo exército. Característica do movimento. A Revolução Puritana é um efeito direto da Reforma Protestante, as necessidades da burguesia e a aristocracia rural, que passaram por intenso desenvolvimento comercial. O movimento representou um desafio à monarquia e à teoria do direito divino. Esta dizia que o poder do rei era transmitido por Deus e assim ele tinha legitimidade para governar seus súditos. De fato, a Revolução Puritana era uma insurreição religiosa, política, social e econômica. Estava em guerra interesses de parlamentares, monarquistas e representantes de diversos grupos protestantes da Inglaterra. Cromwell era um membro da pequena nobreza e viveu a vida como um cavalheiro. Integrava o parlamento desde 1640. Fazia parte de uma família abastada. Defendia que as distinções de classe eram um pilar da sociedade e opunha-se ao nivelamento dos cidadãos. De acordo com o monarca no poder, a igreja anglicana variava entre aspectos católicos e protestantes, de modo que a polícia civil vivenciava épocas de liberdade de culto e épocas de perseguição religiosa. Na década de 1630, o rei Carlos I perseguiu intensamente os protestantes, principalmente os puritanos. Essas perseguições forçavam muito os puritanos a migrar para a América do Norte em busca de liberdade religiosa. A última curiosidade que eu trago é que o rei Carlos I, ele tentou retomar seu poder indo contra as medidas parlamentares. Isso gerou a Guerra Civil em 1642.
Estados Gerais. Em maio de 1789, Jack Nicholls convocou os Estados Gerais. Os 3 representantes deveriam votar em uma solução, e aumentar os impostos do terceiro estado era o mais provável, para que o governo aristocrático se mantivesse em funcionamento. Cada estado tinha direito a um voto. Assim, por mais que o terceiro estado fosse composto pela maioria da população, tinha direito a um único voto dos Estados Gerais, cabendo ao clero e à nobreza os outros 2 votos. Portanto, apenas os interesses do primeiro e do segundo estado eram atendidos. Versão brasileira, Herbert Richards.